de reforçadores. Neste vídeo, vamos definir e dar alguns exemplos de diferentes tipos de reforçadores. Explicaremos por que usamos os reforçadores e forneceremos alguns pontos-chave de como usá-los para maximizar a eficiência deles. Um reforçador é qualquer coisa contingente a um comportamento, que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer novamente. De modo simples, reforçadores são recompensas, que usamos para indicar para a criança que ela respondeu corretamente e para encorajá-la a responder do mesmo modo novamente. Reforçadores dão motivação e um feedback essencial para a criança e também fortalece a aprendizagem da resposta. Há incontáveis maneiras de como se pode reforçar uma criança. Veja uma lista de algumas opções: comida, brinquedo, contato físico, atividades, finalizar a tarefa, elogios, peças e fichas. O tipo mais básico de reforçador que você pode usar é comida ou bebida. Se você der a uma criança um pedaço da comida desejado, ou o gole de bebida favorita após responder corretamente, a criança terá mais chances de responder da mesma maneira. Comida ou bebida podem ser ótimos reforçadores, especialmente no início da terapia, quando ainda está determinando o que a criança pode querer. Outros reforçadores incluem brinquedos favoritos, contato físico e atividades, como cócegas, jogos, ou abraços como recompensa por respostas corretas. Se a criança gostar destas coisas, elas podem ser reforçadores maravilhosos. Outro reforçador útil é o ato de evitar tarefas. Terminar a tarefa pode ser muito reforçador para muitas crianças. Remover o material de ensino da mesa, guardando as cartas de comunicação quando terminadas ou permitir que a criança se levante e saia, podem ser reforçadores muito importantes. Faça isso. Maravilhoso! Faça isto. Está certo. Faça isto. Ótimo! Faça isto. Incrível! Vamos brincar? Outro tipo importante de reforçador é a recompensa verbal, reforço social. A recompensa verbal é diferente dos reforçadores já mencionados, porque a maioria das crianças com autismo provavelmente são indiferentes à recompensa verbal no início. Porém, a recompensa verbal é bem usada na nossa sociedade hoje em dia. Portanto, é importante ensinar crianças com autismo a aprender a gostar. Para conseguir isto, você deve quase sempre incluir recompensa verbal nos outros tipos de recompensa que usamos. Toque no sapato. Muito bem, gosto do seu esforço. Bom trabalho, tenho mais biscoitos. Unindo de maneira consistente a recompensa verbal a outras como comida, brinquedos ou contato físico, a criança aprenderá aos poucos a gostar. O último tipo de reforçadores que discutiremos são peças ou fichas. Quando peças ou fichas são utilizadas, a criança ganha fichas ou pontos, que podem ser trocados por recompensas. Veja um exemplo do uso de peças, no qual a criança deve ganhar todas as peças do quebra-cabeça, para que possa ganhar a recompensa no final. O que você quer? Esse aqui? Muito bem! Veja o que vamos ganhar. Todos os carros e depois biscoito. Yeah! Sapatos. Aqui vai, coloque lá. Você conseguiu um. Sapatos. Deixe-me colocar lá para você. Aí vai. Sapatos. Maravilhoso. Sapatos. Poim, poim.
sapatos. Precisa de mais um e vai ganhar um biscoito. Sapatos. Aqui vai ele! Veja, você conseguiu todos os carros! Hora do biscoito! Peças e fichas são usados quando a criança está um pouco mais avançada no programa de tratamento. Eles nos permitem ensinar as crianças a trabalhar em pequenos períodos, sem receber uma recompensa concreta. Diferentes tipos de peças podem ser gerados e pode-se variar o número de respostas necessárias para conseguir a recompensa. Agora que já explicamos o que são reforçadores, vamos falar sobre o porquê de usá-los. Uma razão pela qual usamos o reforço é dar feedback se a resposta está correta ou não. Pelo fato de crianças com autismo terem dificuldade em processar a linguagem, devemos contar com os reforçadores para que a criança saiba quando respondeu como queríamos. A segunda razão pela qual usamos o reforço é para motivar a criança a aprender. O objetivo é deixar a terapia tão reforçadora que a criança espere ansiosa por esta parte do dia, um momento em que ótimas coisas acontecem. Há vários pontos-chave que deve-se ter em conta para maximizar a eficácia do reforço. Se a criança der a resposta correta, devemos dar o reforço de maneira imediata. O terapeuta deve estar entusiasmado e envolvido, e o reforço deve ser variado. Esses componentes asseguram que reforçaremos o comportamento desejado. O reforço deve ser imediato, pois se o reforço for atrasado, podemos inadvertidamente reforçar algo que a criança fez depois do comportamento desejado. Dando reforço imediatamente, deixamos a criança saber claramente a resposta certa. O reforço também é mais eficaz se nos envolvermos no tipo de reforço que usamos. Faça a brincadeira ser divertida. Por exemplo, se dermos à criança um pedaço de comida, em vez de apenas colocar o pedaço na mesa, podemos fazer voar como se fosse um avião. Salgadinhos! Isso foi ótimo! Dessa forma, nos tornamos reforço para a criança. Maravilhoso! Qual deles? Incrível! O último quesito é garantir que o reforço seja variado. Variar os reforços significam duas coisas. Primeiro, devemos mudar constantemente o reforço. Segundo, devemos variar a intensidade do reforço, dependendo de como a criança responde. Mudar constantemente um reforço significa que um reforçador não deve ser usado 2 vezes seguidas, antes que um novo reforçador o substitua. Se é dado um mesmo reforçador para a criança repetidamente, ela vai ficar entediada com ele e não vai mais considerá-lo como uma recompensa. Isso é chamado de saciação e pode diminuir o progresso de uma criança. Variar a intensidade do reforço é chamado de reforço diferenciado. Reforço diferenciado significa que a criança receberá uma recompensa preferida por se esforçar bem ou uma resposta bem executada, guardando os melhores reforços para as de maior complexidade. Encorajamos a criança a se esforçar o máximo. Agora que definimos os reforçadores e falamos sobre como usá-los, precisamos discutir como desenvolver novos. Devemos sempre procurar reforçadores novos e eficazes, para variá-los e evitar a cessação, ou saciação. Um modo de desenvolver novos reforçadores é observar o que a criança gosta durante a brincadeira livre. Brinquedos favoritos podem ser usados na terapia, ou como recompensa após a terapia. Se a criança gosta de TV, ela pode ganhar fichas por assistir até 5 minutos de TV depois. Outro modo de encontrar novos reforçadores é modificar comportamentos de autoestimulação da criança, olhando para uma luz, agitando os braços, girando e colocando coisas em filas.
são todos comportamentos de autoestimulação. Frequentemente é possível modificar esses comportamentos para que não sejam disruptivos e mais socialmente aceitáveis. Por exemplo, se a criança gosta de olhar para as luzes, pode ensinar a criança a brincar com caleidoscópios e depois usar esse brinquedo como recompensa. Finalmente, você pode testar novos usando avaliações de preferência. Para fazer isso, apresente à criança 2 opções de potenciais reforços e seguir em frente com o que a criança escolher. Quando achar o reforço que funciona como motivador, não deve deixar a criança brincar com ele fora da terapia. E durante a terapia, você deve limitar o tempo que a criança usa o reforço, em 10 a 20 segundos para cada vez que é usado. Reservando os reforços para a terapia, você aumenta as chances de que ela permaneça interessada e motivada para aprender. Até agora, neste vídeo, definimos reforçadores e demos alguns exemplos de diferentes tipos de reforçadores. Explicamos por que usamos os reforçadores e demos alguns exemplos de como usá-los para maximizar a eficácia deles. Também discutimos maneiras de desenvolver reforços que são mais eficientes para cada criança. Esperamos que tenha achado o vídeo de hoje útil e desejamos boa sorte!